Mariana Rios revelou ao podcast O Grande Surto que ela e o namorado João Luiz Diniz têm uma incompatibilidade genética que compromete o sucesso de uma gravidez. No caso de Mariana, a atriz iniciou o processo de fertilização in vitro e os embriões passaram por um exame genético para avaliar as chances de uma implantação bem-sucedida. Só que o resultado revelou que tanto ela quanto o João são portadores do mesmo gene recessivo e os embriões acabaram precisando ser descartados, o que é chamado de incompatibilidade genética. É quando alguns casais têm risco maior de terem filhos com doenças genéticas recessivas e de abortos por repetição. Você sabia disso? Sabia dessa história? Vamos conversar com a geneticista Maiana Zatz. Ela é professora titular de genética e coordenadora do Centro de Pesquisa em Genoma Humano da USP. Doutora, bem-vinda. Boa tarde. Bom, incompatibilidade genética. Isso se descobre só quando vai fazer algum tipo de inseminação, fertilização in vitro? Como é que os casais podem descobrir se tem essa incompatibilidade? Então, todos nós podemos ter uma criança com uma doença genética por uma mutação nova, mas existe um grupo grande, algumas centenas ou talvez até milhares de doenças que a gente diz que tem uma herança recessiva. O que quer dizer isso? É que para a criança ter a doença, ela precisa receber um gene recessivo da mãe e outro do pai para a mesma doença. Então, todos nós somos portadores de genes recessivos, mas um gene só, uma mutação só, não acontece nada, tá? Então, por exemplo, se eu for portadora de um gene que dá surdez e o meu companheiro for portador de um gene que dá cegueira, meu filho pode receber um gene de surdez e outro de cegueira e não vai ter nenhum dos dois. Tá? Agora, qual é o grande problema? Se eu tiver um gene para cegueira e o meu companheiro tiver um gene para o mesmo tipo de cegueira, então minha criança pode receber dois genes que a gente chama de recessivos, e aí vai desenvolver a cegueira. Né? Então, quando um casal, os dois são portadores de mutações para o mesmo gene recessivo, o risco de vir a ter uma criança com os dois genes é de 25%. Tá? Doutora, perdão, sim. Desculpe te interromper. Eu ia te perguntar quem precisa fazer esse tipo de teste, né? Um teste genético. Então, o que acontece é que, como eu falei, todos nós somos portadores de genes recessivos. E a gente só descobre que você e teu companheiro têm genes recessivos para a mesma doença, infelizmente, depois que nasce a primeira criança afetada. Então, hoje nós estamos começando um serviço oferecendo a casais em idade reprodutiva eles podem se testar para saber se eles são portadores de genes recessivos em comum, os dois o mesmo, e aí prevenir o nascimento de uma criança afetada. Perfeito. Eu estava vendo aqui, lendo a reportagem, né? É uma reportagem do G1 que motivou aqui a gente a trazer este assunto, né? E quais doenças podem ser também identificadas a partir desse tipo de teste, doutora? São centenas de doenças diferentes. E então, esse programa que a gente vai começar, que está sendo financiado pelo Ministério da Saúde, no começo para 5.000 casais, ele vai poder identificar centenas de doenças diferentes. Né? E o que pode se oferecer se um casal for realmente portador, os dois, de um gene que a gente chama de casais em risco? Você pode fazer uma fertilização assistida e aí você só vai implantar os embriões que não tiveram os dois genes recessivos. Então, no caso da Mariana, você falou que ela descartou todos os embriões, então ela não teve sorte de ter algum embrião que não tivesse as duas mutações, né? Mas, normalmente, ou muitas vezes, você pode ter embriões que não têm as duas mutações e aí não terem o risco de desenvolver a doença. Doutora, quanto que custa um teste desse, né? Um teste genético? Então, se você for pagar numa clínica particular, o preço varia de um lugar para outro. Vai variar entre 5 a 10 mil reais por casal, né? Como eu falei, dependendo da clínica que vai oferecer. Esse primeiro projeto que a gente vai fazer na USP, no Centro do Genoma, e vai envolver vários estados, os casais não vão pagar nada
para poder fazer esse teste, tá? Bacana. Ele está sendo coordenado por nosso colega, o Michel Naslavski. Tá? Em parceria com o Ministério da Saúde, certo? Desculpe. Sim, ele vai ser financiado pelo Ministério da Saúde. Infelizmente, são 5.000 casais só no começo, a gente espera que isso possa se expandir, mas vai ser um projeto piloto e a gente espera que a partir daí a gente possa prevenir o nascimento de vários afetados e permitir aos casais em risco de ter crianças sem o problema. O teste garante eliminar totalmente o risco ou ainda há algum risco, doutora? Não. Elimina o risco de doenças recessivas, tá? Porque todos nós somos portadores, podemos ter uma criança com uma mutação nova, qualquer um de nós pode, tá? Então, isso é só para doenças recessivas. O que quer dizer mutação nova? Que nem o pai nem a mãe são portadores da mutação, a mutação aconteceu naquele embrião que foi gerado. Perfeito. Doutora Maiana, obrigado por nos atender nesse domingo, viu? Super importante aqui o relato da senhora, um serviço que a gente presta aqui no UOL News. Obrigado pela participação. Um abraço. Eu que agradeço pela oportunidade. Valeu.